Olá, amado! Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe. Estamos terminando as nossas reflexões em Eclesiastes. Agora você diz do outro lado, estamos caminhando para o capítulo 12. E no capítulo 12 de Eclesiastes eu quero comentar verso por verso e pensar com você sobre as verdades bíblicas que a gente pode trazer para a nossa vida. Salomão, então, no capítulo 12, ele vai dizer no seu verso 1: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem, passe os anos em que você vai dizer, eu não tenho satisfação neles. Então, a nossa reflexão vai partir em torno desse verso, mas vamos ler os versos seguintes e comentar sobre essa comparação que Salomão vai fazer. Ele vai trazer aspectos da vida para falar sobre a velhice, né? Sobre o envelhecimento humano. Olha que interessante. Versículo 3, por exemplo, né? Na verdade, o 2. Antes que se escureçam o sol e a lua, as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Então, esse primeiro exemplo, ele está falando quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados. A gente consegue imaginar, então, uma pessoa que na sua velhice está ficando mais fraca, né, com as pernas mais fracas, o guarda da casa está começando a tremer. Então, a velhice vai trazer a você tendo as células morrendo, o processo de envelhecimento, você não tem a mesma força, o mesmo vigor. Então você começa a ter mais dificuldade para andar. Ele vai começar que quando os homens fortes caminharem encurvados, então ele está falando aqui de alguém que está num processo de envelhecimento, passando de repente por osteoporose, por problemas que vão fazer ele ficar com a coluna mais encurvada. A gente vê isso é muito comum para quem se torna mais idoso. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergar embaçado. Então ele vai falar aqui nessa ilustração sobre a questão da dentição, né? O velho ele pode ir perdendo seus dentes, né? Conforme a velhice chega, ele pode indo até ter problemas dentários, né? E ele está falando aqui de uma questão de vista, né? A vista vai piorando, a vista vai embaçando. A gente sabe que na velhice aí você tem a questão do problema de vista que... Até esqueci o nome. Fácil de lembrar. Problema de vista, geralmente que a pessoa faz uma catarata, lembrei. Então a pessoa com catarata aqui é um exemplo que ele está dando, né? Pessoa que está com problema de vista, enxergando embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas, diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som parece fraco, ou seja, você está perdendo a sua audição, você não está ouvindo mais direito as coisas. Então, quando você tiver medo de altura, dos perigos da rua, olha que interessante, o velho, por exemplo, na sua velhice, ele está mais fraco, se ele cair, ele pode ter uma lesão, pode quebrar a bacia, né? Algo que acontece muito, a gente vê acontecer isso com idosos. Uma queda, às vezes ele tem uma lesão séria. Então, um corpo totalmente mais frágil. Então, versículo 5 no seu final, o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Lembre-se dele, do Senhor, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E a gente pode dar vários exemplos nesse de quebrar, como eu acabei de dar, como é mais frágil, né? O corpo do idoso. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O que a gente precisa fazer? Lembra do seu Criador, jovem. E aí eu falo exclusivamente para você que é jovem. Lembre-se do seu Criador na sua juventude. Priorize o Senhor, a vontade do Senhor para você, os propósitos de Deus para você, porque o vigor da sua juventude vai embora. É certo, você vai envelhecer, você está num processo de morrer. Dia após dia você está morrendo. Você está envelhecendo. Os fios brancos começam a surgir sobre a sua cabeça. E eu estou falando de verdade, tá? Eu já tenho fios brancos na minha cabeça. Talvez você está olhando aí na imagem e só está vendo preto. Mas eu já tenho fios brancos. Então a gente está nesse processo de chegar
a velhice. Mas eu preciso lembrar do meu Criador antes que venham os dias difíceis, os dias difíceis na área da saúde mesmo. E eu vou olhar para trás quando eu tinha vigor, quando eu tinha força, quando eu tinha energia que Deus me deu, e eu vou dizer, eu não tenho satisfação no que eu fiz, nas escolhas que eu fiz, nas decisões que eu tomei, nos caminhos que eu trilhei, na carreira que eu escolhi. Você quer viver sem arrependimentos para o futuro? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida, guiar os seus passos, guiar a sua carreira. Viva os propósitos da vida baseado na vontade que Deus tem para você, e você não terá arrependimentos no futuro. Porque a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela vai ser maravilhosa para a sua vida. É desafiador servir ao Senhor. Isso não nos isenta de sofrimentos e de circunstâncias muito difíceis. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está no melhor lugar que a gente poderia estar. Quando a gente está exatamente onde Deus nos colocou, onde Deus queria que estivéssemos, independente das dificuldades, não tem nada melhor do que estar cumprindo a vontade de Deus. Então coloque o Senhor em primeiro lugar. Porque, versículo 8, tudo é sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, a vida é vaidade. Os prazeres dessa vida passam, a força dessa vida passa, os sonhos dessa vida passam, mas servir ao Senhor é viver por um propósito eterno, viver por algo muito maior. Isso é sabedoria. Além de ser sábio, o mestre ensinou o conhecimento ao povo, escutou, examinou, colecionou muitos provérbios, procurou encontrar as palavras certas, escreveu o que é reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor de Deus. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para produzir livros, estudar demais, deixa exausto o corpo. De tudo que se já ouviu, essa aqui é a conclusão para mim e para você, para a gente fechar Eclesiastes. Teme a Deus, tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial, é o dever de todo o homem. Isso é o dever de todo homem. E eu gosto muito desse versículo 14, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então a conclusão do final da vida, e eu gosto do capítulo 12, porque a gente está falando, olha, a gente vai ao pó, a gente vai morrer, e no final é o que fizemos, para quem fizemos, por que fizemos. Isso são perguntas que é proveniente da sabedoria, de uma vida que eu quero viver com sabedoria diante de Deus. Para que vivemos? Por quem vivemos? Você precisa fazer perguntas a si mesmo na vida que você está vivendo hoje e entender se você precisa mudar coisas para que quando vier a sua velhice você não se arrependa das decisões que você deixou de tomar hoje. Eu vi um vídeo muito interessante, não faz muito tempo, em que idosos de uma casa de lar de idosos, eles faziam recomendações para jovens e eles escreviam coisas nos papéis, né? Pequenos recados de um idoso, de alguém que está para ir dessa vida para a eternidade. E muitas recomendações eram exatamente essas. Olha, perdoe quem você tiver que perdoar. Nas recomendações estava, ame e não abra mão do amor. Nas recomendações estava, seja sincero, a mentira tem perna curta. E em muitas recomendações, o que a gente via era muita sabedoria de alguém que viveu muito e talvez de alguém que tem muitos arrependimentos. Se você escolher viver a sua vida com sabedoria hoje, a chance de você ser uma pessoa na velhice cheia de arrependimentos é mínima, para não falar nula. Tá? Então decida ter uma vida sobre a dependência de Deus, uma vida repleta da sabedoria de Deus, como vamos ver aqui sobre sabedoria para a vida em Eclesiastes. Que Deus te abençoe, que você continue vivendo uma vida cristã em crescimento, em progressão. E terminamos essa série em Eclesiastes, em breve teremos muito mais aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, abençoe outras vidas e vamos juntos. Deus abençoe.